Fala, minha galera, boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei o dia, a hora que você vai ver este vídeo. Falar um pouco aqui da reformulação que vai estar acontecendo a partir de agora no Santa Cruz. Nós vamos ver as notícias, né, do Santa Cruz para você, certo? Depois da vinheta a gente vai ouvir e vai ver o vídeo, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa teu like aí para dar aquela força para nós, beleza? E vamos que vamos, galerinha. É isso aí, Santa Cruz, uma reformulação, é isso que nós queremos. Reformulação nesse time, mandar embora o que não presta e trazer coisa boa para esse time poder subir, crescer e voltar a ser o que ele sempre foi, um time de glórias, um time respeitado. É isso que nós queremos. Vamos de vídeo. É isso aí, galera. Nos aflitos e teremos o que? Reformulação. Vai mexer no departamento de futebol, vai mexer no elenco, vai mexer no Arruda. Rapaz, se brincar vai ter até obra na Avenida Bibiri. Ô Vinícius, um abraço, boa noite, Vinícius. Fala, Vitor, um abraço à nossa audiência. Que vai mexer em tudo, de repente tiver um buraco lá na Avenida Bibiri, já aproveita para tapar, né? Ô Vitor, mas assim, brincadeiras à parte, vai ser uma reformulação, reestruturação, o termo que o torcedor ou quem quiser preferir, mas vai ser algo assim considerável, viu, Vitor? Porque depois da eliminação de ontem, né, teve a declaração que eu conversei com você, que chamou muita atenção do Eurico. A gente trouxe ao vivo ontem na nossa jornada. Hoje a gente também trouxe para a nossa audiência no Esportes TMC, hoje na hora do almoço, que deixou muito claro, né, da insatisfação e da leitura do próprio elenco, né, de que como o elenco do Santa Cruz está desequilibrado nesse momento e que necessita de, não só, né, saídas e chegadas, mas o próprio Eurico disse que precisa de mudanças, né, dentro e fora de campo. Mas sobre essa reestruturação, até a informação trazida pelo nosso companheiro extremamente competente, o Tassos Michel, desde ontem da saída, né, do Arley Menezes, hoje executivo de futebol do Santa, a direção já teria tido essa conversa com o Arley, e amanhã, na coletiva, que o próprio Santa Cruz confirmou oficialmente, colocando como uma coletiva que vai tratar sobre reestruturação visando Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro. Amanhã, essa saída do Arley naturalmente será oficializada. Pois não, Vitor? Você lembra daquela música do Michael Jackson, Thriller? Lembra daquilo? Thriller, um grande sucesso, né? Sabe os zumbis lá, mortos-vivos? O Arley já era um morto-vivo, né? Porque você acha que estava pouco... Desde a saída do Marcelo Cabo, ele já estava mais morto do que vivo dentro do Arruda, né? Até as próprias declarações dele, pouco tempo depois da saída do Marcelo Cabo, trouxeram algum holofote, alguma atenção para ele que não era desejada, né, Vitor? Muito se falou de que ele, entre aspas, tirou o corpo, estava se eximindo, querendo jogar o filho, né? Que a turma diz que filho feio ninguém quer ser pai, né? E nesse ditado popular, o Arley teria, ou estaria, né, querendo responsabilizar terceiros, não que não haja outros responsáveis. A torcida do Santa está com o exame de DNA na mão, viu? Tem o nome dele. Não que não haja outros responsáveis, né? Que a gente não vai concentrar também, Vitor, todo o problema numa pessoa só. Mas quando você faz parte do departamento de futebol, você é o executivo, já está dizendo o nome, né? Executa, é o cara que vai atrás, que tem uma grande responsabilidade, principalmente na formação de um elenco, em contratações, e está dando errado, você tem uma boa parcela nisso. E não, de nenhuma maneira foi bem recebida as declarações depois da saída do Marcelo Cabo por parte do Arley Menezes junto ao torcedor. Muita coisa aconteceu, e aí amanhã devemos ter oficializada essa saída do executivo do Santa Cruz e também, Vitor, saída de atletas. Eu até tive a informação que não deve ser um
não devem ser 2 ou 3 atletas, deve ser um número até considerável de jogadores deixando o Arruda. Motivo, deficiência técnica. Boa parte. Por exemplo, Vitor, tem alguns, não é nem que o nome chegou assim, dizendo, ó, esse vai sair, não é isso, para deixar claro. Mas alguns a gente fica, assim, entre aspas, fácil deduzir, Vitor. Por exemplo, 2 reforços que chegaram para 26 e que estavam treinando à parte, não estavam nem pegando relação. Matheus Regis e Robinho. Naturalmente, eu creio que você vai concordar comigo. Não, esses aí não são mortos-vivos, né? Eles estavam mumificados já. Vem por aí, Vitor. Então, naturalmente, nessa lista já temos esses 2 nomes. O que eu tive de informação, que Ariel, o Santa vai buscar um acordo com o Ariel, porque, Vitor, vai, tenta, trata, tem uma lesão, recupera, tem outra lesão e não consegue ficar apto para jogo. Então, é uma situação muito complicada e delicada. Então, a informação é que um outro atleta que o Santa buscaria um entendimento e ele não deve continuar no clube é o Ariel. Então, a gente vai começando a ter uma noção dessa lista, mas eu repito, Vitor, isso não foi nenhuma informação trazida pelo próprio clube, nem nomes ditos para nossa reportagem. Mas a gente, quando vai apurando, vai tendo... escuta de um lado, escuta do outro, vai conhecendo bem o clube, o dia a dia, esses nomes aí já devem estar inscritos aí nessa lista de não continuar no Santa Cruz. Deixa eu te perguntar uma coisa, que isso aqui é importante. O Fábio Cortez, Sim. Ele agora vai ficar feliz como auxiliar, como ele disse que ficaria, ou ele vai entrar realmente para o ramo cultural, um organizador de festas? Porque ele disse que o Santa ia para uma festa e não teve festa, né? Eu acho que não foi a do Pernambucano, da final, né, que ele tinha garantido. Mas ele disse desde o começo, Vitor, que é funcionário, ficaria executando o papel de treinador da equipe profissional até quando a diretoria determinasse, mas que ele foi trazido, deixou um trabalho no futebol chinês como treinador principal e efetivo de uma equipe para assumir um projeto bem amplo. Não é possível que vão sacanear o rapaz e dar um bilhete azul a ele depois disso, né? Não, Vitor, creio que não, Vitor. Não, eu acho que o Santa acerta em continuar com ele. Ô Vinícius, ele trabalhou bonitinho aí para essa final. O resultado não veio, mas ele fez escolhas aí ousadas. O time tentou, né, na limitação que tinha, né? Veja, Vitor, se a gente parar para pensar que ele assumiu num momento turbulento, próximo de um clássico com o Sport, próximo de um momento decisivo, né, eliminatório de Pernambucano, com o mesmo elenco e perdendo peças, né, porque, bem ou mal, a gente só soube que A, B ou C estava mal quando jogou, mas ele teve jogo de ir para alguma partida, se não me engano, contra o Decisão, sem meia no banco, somente com um atacante, perdeu o William Alves, quando ele assumiu já não tinha o William Alves à disposição. Então, dentro disso, ele conseguiu trazer uma mínima organização para o time, uma competitividade, e no final de tudo, ele decidiu e talvez tenha resolvido, Vitor, a questão primordial, fundamental e um calcanhar de Aquiles para muita equipe, que é o gol. Porque o Rock Kennedy às vezes fazia grandes defesas quando tinha disputa por pênaltis. Participava bem, mas falhava com uma certa regularidade. E ontem, num jogo, numa fogueira real, foi colocado ali o Gabriel Souza e deu uma resposta muito interessante. Então, o legado deixado pelo Fábio Cortez pode ter sido de resolver um problema grave no gol do Santa Cruz. E ele vai entregar esse legado para quem, Vinícius? Rapaz, essa pergunta é boa, viu, Vitor? Eu tive até a informação que ontem, no início da tarde, antes do clássico, existia um contato da direção do Santa com pessoas ligadas ao Marcelo Fernandes, ex-Ponte Preta. Depois desse contato, não houve mais nenhum contato da direção do Santa com os representantes do Marcelo Fernandes. E no momento não tem nenhum nome assim que esteja tão quente, pelo menos que tenha vazado. É algo até estranho, né, Vitor? Porque no Santa geralmente se tem muito acesso à informação. Mas nomes que já estavam no radar do Santa, como Claudinei Oliveira, um que surgiu, que passou pelo Botafogo da Paraíba e que já foi auxiliar do Antônio Oliveira. Lembra do Antônio Oliveira, Vitor?
Ah, sim, um daqueles portugueses que Isso. ganharam uma previdência depois do sair do esporte, né? Isso. Um dos auxiliares dele, né, já tem, eu acho que quase 2 anos que não é mais auxiliar do Antônio Oliveira, o Bernardo Franco, que foi técnico do Botafogo da Paraíba, seria um outro nome. Brigaram? Que estaria... Oi? Teve treta? Brigaram? Não, é porque o Bernardo teve como planejamento pessoal seguir a carreira de treinador, né? Não quis seguir mais sim. como auxiliar. E um nome, Vitor, muito falado pelo torcedor, que eu tive a informação que o Santa não tem mais ele na lista, é o Gerson Testoni, do Atlético Piauiense. Seria um nome que já teria o Santa deixado de lado. Esse rapaz não foi treinador do Brusque, né? Do Brusque teve acesso e ano passado deu aquela dor de cabeça pro Santa com o Altos, né, do Piauí. Ah, tá. Onde é que ele tá agora? No Atlético Piauiense. Ele não quer vir, não? Não, na verdade o que eu tive de informação é que quem tá dando as cartas no Santa disse, ó, esse nome não, tá de lado aqui. Ah, então não é ele que não quer vir, é quem tá lá que não quer trazer. Isso, nesse caso, a ordem dos fatores alterou o produto. Ou se alterou. Mas peraí, se o Arley vai embora, já não tá mais apitando muita coisa, quem é o cacique agora? Veja, Vitor, não é algo falado, mas a gente apurando, eu recebi informação que teria sido uma decisão do Irã Barbosa, o nome principal aí que se fala, né, desse grupo da SAF do Santa Cruz. Inclusive ele teria tido uma participação importante na decisão de não seguir com o Arley e de tirar alguns nomes da lista para o Santa contratar como treinador. Ei, peraí, calma. Ele voltou a dar pitaco? A informação que eu tive é que ele participou, Vitor. Oxente, e o talão de cheque? Ainda perdeu, tá em branco. Tá em branco ainda. Ah, não, peraí, me faz o Pix, rapaz. Pra dar opinião, toda uma boca também tem aqui, rapaz. Agora dinheiro que é bom, mano, é que é good, nós não recebe. Bota uma coisinha aí pra ajudar, né, não, Vinícius? Vitor, mas por enquanto, assim, tá ainda na questão, né, Vitor, todo o trâmite burocrático, todo o protocolo, que o Irã teria tido essa participação, inclusive na decisão de não continuar com Arley e com a escolha de determinados nomes que o Santa teria em lista para negociar, para trazer como treinador. Ele disse, ó, isso aqui não tá no perfil não, vamos atrás de outro. Ele deve estar mais preocupado com a Série C. Tem novidade, inclusive, sobre a Série C, né, Vinícius? Tem sim, Vitor. A principal competição do calendário do Santa de 26, até falado isso ontem pelo Pedro Henriques, após a eliminação. A CBF divulgou a tabela, né, da competição, ainda sem confirmação de data, né, tem as possibilidades de data, né, de estreia e das outras rodadas, mas nada ainda cravado, sem ainda horário, sem ainda os locais, mas o Santa já sabe que vai estrear como mandante diante da equipe do Itabaiana, de Sergipe. Então o Santa está estreando em casa a primeira rodada, e esse jogo podendo acontecer na primeira rodada no primeiro final de semana, vai acontecer no primeiro final de semana de abril, a data ainda 4, 5 ou 6 de abril, mas o Santa estreando em casa contra o Itabaiana. Segunda rodada, o Santa vai até o Ceará encarar a equipe do Floresta. Terceira rodada vai ainda de novo fora de casa, ou seja, nos 3 primeiros jogos, Vitor, o Santa tem um em casa, a estreia, segunda e terceira rodada fora na segunda contra o Floresta. A terceira rodada, o Santa joga fora diante da equipe do Confiança de Sergipe. Quarta rodada em casa recebe o Amazonas. E na quinta rodada, o Santa vai até São Paulo encarar o Guarani. Passando só essas 5 primeiras rodadas, são 19 rodadas. A gente vai trazer jogo a jogo aqui na programação da TMC para o torcedor coral ficar atento. Mas veja, Vitor, o Santa só vai sair do Nordeste na quinta rodada, somente no mês de maio, quando vai enfrentar o Guarani. Jogou em casa, obviamente, Nordeste, está em Pernambuco. E quando for nas outras 2 rodadas como visitante, o Santa vai jogar contra times nordestinos. Só tem uma viagem mais longa em maio. Só começa em abril. Isso, 4, 5 ou 6 de abril são as datas colocadas na tabela divulgada hoje pela CBF para que se tenha as primeiras partidas da Série C de 2026. Muito bem. E Copa do Brasil, quando é que é o jogo? Dia 5 de março. 5 de março, 9h30 da noite, contra o time do Souza da Paraíba.
Aí estamos aguardando a confirmação do local, mas a tendência é que seja a Arena.